Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021. Nós temos ainda muitas oportunidades para nos cuidar da nossa saúde, da saúde do nosso irmão, cuidar espiritualmente de todos e cada um de nós. Lembrando a você que hoje, terça-feira, é dia de celebração nos setores Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Lucas e Nossa Senhora dos Navegantes. Sempre às 19 horas. E às 18 horas, a Santa Missa aqui no Salão Social e também o Terço dos Homens aqui na Igreja Matriz. Você está convidado a vir participar deste momento. E já lembrando que amanhã, quarta-feira, às 7 da manhã, a missa dos motoristas e caminhoneiros no restaurante da Paula. E na quinta-feira, a Missa da Misericórdia, às 19 horas, na Igreja Matriz. Você vem de máscara, traz o seu álcool em gel para participar com segurança e cuidando do seu espírito, da sua saúde e também dos seus irmãos. As memórias históricas, na data de hoje, em 1897, foi o terceiro ataque contra Canudos. Também na data de hoje, em 1963, a promulgação do Estatuto dos Trabalhadores. E hoje é Dia Nacional do Turismo. O evangelho que nós iremos escutar e partilhar é de São Mateus, capítulo 23, os versículos do 1 ao 12, que diz: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o ensinamento do Evangelho de hoje foi feito por Jesus alguns dias antes da sua crucificação. Jesus está no templo, rodeado de seus discípulos e seguidores. Provavelmente tem como interlocutores alguns fariseus e mestres da lei, que não são, entretanto, seus discípulos. Ali, Jesus mostra claramente a diferença entre a proposta do reino e a prática religiosa judaica corrente, advertindo sobre a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Mestres da lei, esse grupo, no século V a.C., com uma grande reforma religiosa feita pelo sacerdote Esdras, toda a reforma estava baseada na lei que Deus havia entregue a Moisés. Diziam que a lei de Moisés passou a Josué, aos anciãos, aos profetas, e estes, por sua vez, entregaram aos escribas e fariseus, que deveriam cuidar da lei e interpretá-la oficialmente. A autoridade para interpretar a lei. Em muitas sinagogas antigas do século I a.C., foram encontradas cadeiras de mármore ao lado do armário da Torá, da lei, onde o mestre da lei se assentava para ensinar o povo. Era um sinal de que a autoridade de Moisés era passada a eles. Essa afirmação, fazei tudo o que dizem, é uma afirmação surpreendente. No próprio Evangelho de Mateus, Jesus condena a doutrina dos fariseus, chamando-os de guias cegos, lá em Mateus do 5 ao 7, depois do 15 ao 16, reprovando sua interpretação da lei. Falar é fácil, poder interpretar
quando se fala impressionar as pessoas, mas viver já é bem mais difícil. Não imiteis suas ações. Esta afirmação é preparada no discurso por um grande mas. Assim, Jesus mostra que o que importa tanto naquele momento não era a doutrina, recaindo o foco sobre o que faziam. Além do mais, começa a cobrar a coerência entre as ações e a pregação. Por isso, ele diz: gostam de serem vistos. Desde a cadeira de Moisés, os fariseus e mestres da lei impunham-se sobre o povo como um ensinamento oficial sobre a lei. Esta imposição não era feita somente pela pregação, mas estendia-se em uma busca pelos lugares de honra, prestígio e poder. Até as vestimentas que haviam sido instituídas para recordar continuamente os mandamentos de Deus, lá em Números 15, do 37 ao 41, haviam sido deturpadas e usadas pelos próprios interesses. Assim o povo tinha que se submeter não à interpretação da lei que faziam, mas aos caprichos que legitimavam o poder dos estatutos sobre os que não vinham das escolas dos grandes mestres da época. Jesus já havia condenado essa motivação para as ações religiosas no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6, de 1 ao 18. Jesus completa seu ensinamento, colocando as pessoas em seu papel mais profundo na comunidade. Todos são filhos de Deus e assim irmãos em Cristo. Por isso, além do parentesco terrestre, está o que se constrói no reino dos céus, sendo que todos são convidados a servir o outro e não a impor-se sobre seus irmãos. A conversão verdadeira passa pela coerência entre o dizer e o fazer. Jesus ensina que as comunidades cristãs têm o verdadeiro espírito do reino dos céus quando todos os seus membros se sentem lutando juntos por um mesmo ideal. Ali não deve haver espaço para o destaque de alguns e o domínio de uns sobre os outros. A verdadeira motivação para trabalhar na messe é servir. As palavras voam, os exemplos arrastam. O resumo da vida de Jesus é o que ele fez e ensinou, lá em Atos dos Apóstolos 1. Jesus uniu teoria e prática. Hoje muito se fala de Jesus, mas isso nada vale se não houver uma prática concreta a serviço do reino de Deus que Jesus anunciou. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nós, você, eu e cada um de nós nos esforcemos para, mais do que falar de Jesus, assumirmos em nossa vida e testemunharmos com o exemplo de vida diariamente do que vivemos, o assumir os ensinamentos que ele nos deixou, para que desta forma nós evangelizemos, não tanto com palavras, mas mais com o nosso testemunho de vida. No mais, eu desejo que seu dia seja cheio de oportunidade para você partilhar a misericórdia que de Deus recebeu. Que você tenha um jejum transformador, uma penitência educativa, uma caridade que lhe leve à comunhão com o irmão e uma oração que lhe coloque em sintonia com Deus para servir melhor os irmãos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.